Pessoal, vamos iniciar então uma aula voltada para a CLP já do quarto semestre, tá? A aula passada eu deixei no Moodle para vocês um vídeo, né, do instrutor da Siemens, dando uma ideia inicial de como se faz, né, a programação no formato ladder. Por que vai ser diferente agora, né? Nós fizemos alguns questionários já o semestre passado em relação aos formatos de linguagem para se programar CLPs, né? E vocês devem ter visto lá, quem respondeu os questionários, que existem aí no mínimo 4 formas de se programar CLP, tá? É a forma como você vai representar o símbolo para poder depois carregar na memória do equipamento, tá? Esse tipo de representação aqui, ele não vai para dentro do equipamento, tá? É feita uma compilação aqui nesse ponto, né? E essa compilação, ela é transformada num código hexadecimal, que esse sim vai para dentro do equipamento, tá? Então tudo que é feito na tela aqui, como forma de programação do CLP, é uma interface entre a pessoa que está fazendo a programação e como o equipamento vai receber essa programação, tá? Essa forma de representação, ela foi desenvolvida ao longo do tempo com finalidades diferentes, né? Por exemplo, no semestre passado nós estávamos vendo a programação no formato blocos lógicos, né? Muito parecido com o que se usa em eletrônica digital. Esse tipo de programação, ela é bem intuitiva, tá? Ela é fácil de ser representada e ela, de certa forma, facilita a programação do CLP, tá? Só que a forma de programação do CLP mais aplicada, né, mais difundida, mais utilizada, é o formato ladder, tá? O formato ladder é um formato que lembra muito os circuitos elétricos utilizados por eletricistas na indústria, tá? A forma como se representa os circuitos elétricos na indústria. Vocês já tiveram aulas de comandos elétricos, né? Vocês já tiveram uma ideia mais ou menos de como que é essa representação. Então, a pessoa que desenvolveu esse formato de programação, né? Ele tinha a intenção de fazer com que o eletricista, o profissional da área que trabalhava com isso, né, que já sabia ler a representação de diagramas elétricos voltados para a indústria, né, ele ia reproduzir isso daí numa tela de computador, né, ele ia redesenhar isso aí numa tela de computador e depois ia haver uma compilação para carregar dentro do processador do CLP, tá? Esse formato, né, teoricamente ele fica mais extenso, tá? Vocês vão ver lá na hora de fazer a programação que você utilizando o ladder para programar, o programa fica muito maior, tá? E é um pouquinho mais trabalhoso para desenvolver a linha de raciocínio também. Quando a gente usa blocos, né, como foi o semestre passado com o CLP da Logo, é muito mais fácil de você fazer a identificação lógica do circuito, tá? Você entender a ideia que você tem para resolver o problema e você transferir isso aí para o papel, tá? Você usando o diagrama de contatos, né, que é o formato ladder, é um pouquinho mais, depende um pouquinho mais de raciocínio, tá? Um pouquinho mais trabalhoso. É mais difícil então fazer a programação em ladder do que em blocos, né? Ou mesmo texto estruturado, que é um outro formato de programação, tá? Mas vamos lá então. A semana passada eu passei um vídeo para vocês, né, de um instrutor lá, como eu estava falando no começo aqui. Esse instrutor ele já deve ter abordado algumas informações, exatamente isso que a gente está falando, né? Como você vai fazer a representação. Então o que eu vou fazer hoje aqui, ó? Eu tenho um simuladorzinho aqui para utilizar comandos elétricos, né, circuitos elétricos. Eu vou fazer a representação do desenho aqui e depois eu vou mostrar para vocês como esse mesmo desenho vai ficar em ladder, tá? Nós vamos começar com as 3 peças mais utilizadas, né, no diagrama ladder.
O diagrama ladder ele usa contato normal aberto, tá? Pode ser uma entrada, pode ser uma memória interna. Um contato normal fechado, também pode ser uma entrada externa ou pode ser uma memória interna. E uma bobina de saída, tá? Que seria a bobina de uma chave contatora, por exemplo. Então eu tenho um simulador de pneumática aqui, mas eu vou usar só o circuito elétrico dele, né? Então vamos relembrar como que a gente faz as ligações aqui, ó, do circuito elétrico. A representação básica aqui, ó, começa com você colocando os pontos de alimentação. Ó. Eu vou colocar aqui um ponto de alimentação aqui de 0 volts e um ponto de alimentação aqui de 24 volts. O que esses dois símbolos aqui representam, tá? Eles vão representar a fonte de alimentação, que no caso aqui é uma corrente contínua. Na indústria o padrão hoje é de corrente contínua, tá? 24 volts. Então vocês têm que entender essa representação como se fosse a saída de uma fonte de alimentação, tá? Você representa aqui o sinal de 24 volts na parte de cima e o sinal de 0 volts aqui na parte de baixo. Um circuito elétrico ele precisa de 3 equipamentos, né, para funcionar. Ele precisa da fonte de alimentação, ele precisa da carga que vai consumir essa energia, né? E ele precisa de um contato que vai ser um interruptor que vai ligar e desligar o circuito. Então essas 3 peças são fundamentais no circuito elétrico industrial. Tá? Então eu coloquei já aqui a representação da fonte de alimentação. Eu vou pegar aqui agora uma bobina de contator, vou colocá-la aqui, ó. Lembrando, né, pessoal, só para a gente lembrar um pouquinho, os circuitos elétricos industriais, essa região aqui você usa para representar as cargas, né, quem vai consumir energias, bobinas, lâmpadas, solenoides, tudo que vai consumir energia, temporizadores, vai representado aqui. E nessa região aqui, você vai usar, é uma região maior, né, você vai utilizar ela para representar os contatos, contato normal aberto, contato normal fechado, né, sensores e assim mesmo. Então, vou fazer um circuito bem simples aqui, ó. Eu vou colocar aqui, então, a bobina. Vou colocar aqui nesse ponto um contato normal aberto. A gente não vai falar que é botão agora, tá? Eu vou pôr só o símbolo de um contato, porque, teoricamente, na CLP, dentro da programação da CLP, você não faz sentido você nomear como botão, como chave, porque o símbolo é o mesmo lá dentro, né? O que você vai ter que colocar lá é o endereço de entrada e endereço de saída, que são as referências de ligação do equipamento. Vou pegar aqui então um contato, tá? Um contato genérico aqui, ó, normal aberto, e vou colocar aqui, ó. Essa aqui seria a minha representação, então, ó, um diagrama elétrico utilizado na indústria. Tá? Então, relembrando aqui a fonte de alimentação, né? O contato que vai controlar a corrente que vai passar pela carga aqui, esse aqui no caso é o normal aberto. E a carga que no meu caso aqui é a bobina de um contator, tá? Esse é o circuito, um circuito bem simples aí, né? A partir do momento que você tem energia aqui, se você fechar esse contato aqui, ele vai circular, vamos fazer simulação rápida aqui, ó. Se você fechar esse contato aqui, eu não consigo fechar porque ele não é acionamento manual, tá? Mas você fechando o contato aqui, você vai circular a corrente pela carga, tá? E vai acionar essa bobina. O que eu tenho que fazer isso aqui para representar esse circuito aqui, ó, dentro da programação de CLP do formato ladder, tá? Você vai pegar isso aqui, ó, do jeito que ele está aqui, ó, e você vai girar 90 graus no sentido anti-horário, tá? E você vai fazer essa representação. Vou pegar um simulador do ladder aqui para mostrar para vocês agora. Aqui está um ambiente de programação que nós vamos utilizar durante o semestre aqui, ó, do CLP disponível lá, tá? É um CLP da HI, né? E esse software, esse ambiente de programação aqui, ele é voltado para esse CLP. Cada CLP tem seu ambiente de programação, tá?
Embora a linguagem seja ladder, existem algumas diferenças aqui, ó. Na hora de você selecionar os componentes, na hora de você colocar os componentes, aqui existe uma diferença de um CLP para o outro. Então, cada fabricante de CLP, ele tem seu próprio software de programação, tá? Então, não é universal isso aqui, é universal o símbolo. O símbolo é universal, mas o software não é universal, tá? Cada um tem o seu. Isso aí também acaba sendo um obstáculo, tá? Se você aprende a trabalhar com um determinado software, se você for usar um outro equipamento, você vai ter que aprender a trabalhar com um outro software, tá? Não no sentido lógico do projeto, mas no sentido funcional. As ferramentas aqui vão ser diferentes, tá? Então vamos lá, eu vou transformar esse circuito aqui, ó, num circuito ladder. Vocês vão reparar aqui que eu tenho duas linhas aqui, ó. Eu tenho uma linha azul aqui, ó, e uma linha azul aqui. Essas duas linhas, elas representam essa linha aqui, ó, e essa daqui. Só que elas foram giradas 90 graus anti-horário, né? Então essa daqui, ó, essa linha aqui vai ser essa daqui, tá? Então isso aqui seria o ponto de alimentação positivo. E essa linha aqui, ó, vai ser essa daqui, ó. Meu ponto de alimentação negativo. O que eu vou fazer então? Aqui, ó, eu tenho vários pontos aqui que seriam as linhas, no caso aqui horizontal, e nesse software aqui seriam as linhas verticais aqui, ó, que você pode acrescentar no programa. Nesse caso aqui você vai acrescentando da esquerda para a direita. No programador ladder você acrescenta de cima para baixo, tá? É o contrário do que a gente faz lá. Então vamos lá, fazer a representação bem simples. Eu vou marcar aqui, não se preocupem com o uso desse software, tá? A ideia da aula hoje não é usar o software, é mostrar como fica a representação. Eu vou colocar um símbolo de bobina aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, eu vou colocar aqui. Isso aqui é padronizado, tá? Então ela está disponível aqui, ó. Vou pegar essa bobininha e colocar aqui, ó. Ela já apareceu aqui, tá? Quando ela apareceu aqui, ela está pedindo um nome para mim, né? Para o CLP entender. A gente fazia isso aí no logo lá, né? Para o CLP entender o que essa bobina vai fazer, tá? Então eu vou colocar ela como uma saída número 10, por exemplo, tá? Não aceitou aqui. Na verdade, ele não está aceitando aqui porque eu não fiz toda a configuração do programa, tá? Então eu vou colocar ela aqui como R mesmo, tá? Depois a gente entra nesses detalhes aí. E do lado de cá, ó, eu vou escolher, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições aqui para colocar um contato, tá? Eu posso usar até 9 contatos aqui, ó. Se eu usar mais do que 9, eu tenho que jogar essa linha aqui para baixo, né? Fazer um S aqui, ó. Jogar essa bobina aqui para baixo e continuar na linha de baixo aqui. E assim vai, tá? De 9 em 9. Como no caso aqui eu tenho um só aqui, ó. Tá? Eu vou colocar ele aqui, por exemplo, tá? Eu vou marcar a posição aqui. Esse daqui é um símbolo, ó, de contato normal aberto e esse aqui é um símbolo de contato normal fechado para o ladder, tá? Isso daqui o pessoal já está padronizando. Até um tempo atrás não era padronizado. Cada fabricante desenhava com um formato um pouquinho diferente, tá? Agora está sendo padronizado, lentamente está sendo padronizado a forma do desenho aqui, como ele vai ser representado. Esse daqui também, ó, devagarzinho estão padronizando esse formato aqui. As CLPs mais modernas já não usam mais esse símbolo, é um pouco diferente desse símbolo aqui. Fechando isso, ó, ele está pedindo o nome aqui, eu vou colocar um só para ficar marcado, tá? Depois a gente tem que ver essa parte de configuração. Então o que eu fiz aqui? Aqui seria a minha linha de 24 volts. Aqui o contato normal aberto, aqui a bobina.
e aqui a linha de 0 volts. Olha a diferença desse aqui, ó, pessoal. O que eu fiz aí, ó? Eu peguei esse desenho aqui, ó, do jeito que ele tá aqui, ó, né? Eu girei ele 90 graus em sentido anti-horário e eu desenhei ele dessa forma. Aqui tá a bobina e aqui tá o contato. Tá? Os símbolos são diferentes também um pouquinho, né? O contato aqui ele é representado dessa forma, a bobina é representada dessa forma. Aqui é um pouquinho diferente. O símbolo vai ser sempre esse para normal aberto e esse para normal fechado. Se eu quisesse fazer a mesma coisa aqui agora, ó, mais uma linha aqui assim, ó, com outra bobina, com outro contato, só que agora é um contato normal fechado, por exemplo, tá? Então eu vou pegar esse daqui, ó, vou copiar ela. Vou colar ela aqui, fazer a ligação aqui. Vou pegar aqui um contato normal fechado, colocar ele aqui. Fazer essa ligação e essa aqui. O que eu fiz aqui, ó? Eu acrescentei mais uma linha de comando, ó. Essa aqui é uma linha de comando. E essa daqui é outra linha de comando vertical, tá? Eu vou pegar tudo isso daqui, eu vou girar 90 graus sentido anti-horário, né? E vou deixar dessa forma. Então aqui eu vou, por exemplo, inserir uma linha aqui, ó. Vou pegar mais uma bobina e colocar aqui. Chamar isso aqui de 11. E vou colocar um contato normal fechado aqui, por exemplo, tá? Seria esse daqui, ó. Chamar isso aqui de 2. Então, ó, o que eu fiz aqui, pessoal, ó? Eu transferi esse circuito que já existia, né? Por exemplo, se você pegar um equipamento que já tem um projeto elétrico, já existe o programa, né? O desenho elétrico dele. Você vai transferir ele para o CLP, do jeito que ele está aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma cópia fiel desse projeto aqui, ó. Girei ele 90 graus sentido anti-horário e ele ficou dessa forma aqui. Daí vocês vão falar, professor, esse contato tem que ficar aqui, ele não podia ficar aqui? Pode ser, pessoal. Vocês podem colocar ele onde vocês quiserem. Tem 9 posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 posições, tá? A bobina tem que ficar sempre aqui no canto do lado direito, sempre. Se você tentar colocar aqui, o software não vai liberar, tá? Então a primeira coisa que vem são as bobinas. Elas vão ser sempre desenhadas aqui, ó, nessa região, tá? E toda essa outra região aqui, ó, ela é reservada para você colocar os contatos da lógica de funcionamento. Certo, pessoal? Então isso aí é uma primeira ideia de programa, tá? Vocês não vão fazer exercício para entregar hoje. Eu quero que vocês façam um exercício para treinar. O que vocês vão treinar? Vocês vão pegar uma folha de papel, não precisa de software, não precisa de nada, tá? Vocês vão pegar uma folha de papel. Vocês vão parar o vídeo nessa posição aqui, ó, do jeito que ele está aqui. E vocês vão transferir isso daqui para um desenho ladder. Como que vocês vão fazer isso aí? Você vai pegar uma folha de papel, né, do caderno, você vai traçar uma linha vertical aqui, ó, no canto da folha. Uma linha vertical aqui no canto da folha. Daí você vai fazer esse desenho aqui, ó. E vai fazer esse desenho aqui, ó. Tá? Como se você estivesse transferindo esse desenho aqui, ó. Que é um formato utilizado na indústria, né, no padrão industrial, para esse formato que é um formato de programação CLP em ladder. Você vai fazer isso aí na mão, tá? No caderno. Não precisa entregar, tá, pessoal? É só para treinar. Então você vai parar a tela, né? Você está assistindo o vídeo aí, você para a tela. Se for no celular, no computador, você para o vídeo aqui nessa posição, tá? E você vai transferir esse circuito aqui para esse formato aqui. Lembrando que os símbolos são diferentes, tá? Olha como que é o símbolo de contato normal aberto, contato normal fechado e bobina.
O primeiro exercício é esse, não é para entregar, tá, pessoal? É só para treinar. Daí o próximo exercício vai ser esse outro aqui, ó. Eu vou tirar essa linha fora aqui, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, um contato. Corrigir isso aqui. Um contato normal aberto aqui, outro normal aberto aqui, que seria o contato de selo, e o normal fechado aqui. Aquele circuito básico para ligar e desligar o motor elétrico, por exemplo, né? Seria meu botão, não é um botão isso aqui, tá? O símbolo de botão. Mas aqui seria o contato do meu botão para desligar, contato do meu botão para ligar, e aqui o contato de selo. Tá? E esse acho que é um dos circuitos mais utilizados, né, para fazer a explicação, porque é o primeiro que aparece na indústria, esse circuito aqui, tá? O primeiro exemplo que aparece na indústria é esse circuito. Vocês vão transferir isso daqui, ó, pro lado, tá? Então vocês vão parar o vídeo aqui nesse momento, vocês já fizeram o exercício anterior, tá? Pararam o vídeo lá, fizeram o exercício anterior. Daí vocês vão parar o vídeo aqui, ó, e tentar transferir isso aqui pro ladder também, tá? E eu vou mostrar para vocês como que fica agora, né? Só que nesse momento aqui você para o vídeo e tenta fazer, para ver se você consegue. Se você não conseguir, daí você assiste o vídeo até o final e vê como que é feito, tá? Então eu estou resolvendo o exercício agora para vocês aqui, ó. Eu vou apagar tudo isso aqui que foi feito aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, então, vou tirar isso aqui fora também. Vou colocar então um contato normal fechado aqui. Espera aí que houve um erro aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui um contato normal fechado. Vou chamar ele de 1, tá? Vou colocar aqui um contato normal aberto, vou chamar de 2. E aqui, ó, no caso da bobina, ela tem que ter o mesmo número da bobina, né? Por exemplo, vamos voltar lá no... Aqui, se eu chamar de K1, esse aqui também vai ser K1, tá? Então, no caso do ladder, tem que dar o mesmo nome. Vou colocar aqui um contato aberto. Vou colocar aqui uma linha ligando aqui. Uma linha ligando aqui, vou apagar essa e vou apagar essa. Tá? Eu coloquei uma linha aqui. Vou apagar essa e apagar essa. Aqui eu vou chamar de 10, tá? Que seria essa bobina, quando ela acionar, ela fecha esse contato aqui. Então, ó, o que foi feito aqui, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Além de eu girar ele 90 graus, eu joguei esse símbolo aqui, ó, pro lado de cá, ó. Por quê? Porque aqui eu começo a desenhar da esquerda para a direita. Então, eu desenhei essa, tá? No ladder, você começa a desenhar de cima para baixo. Então, eu desenhei essa representação aqui e depois eu fiz essa, tá? Funciona do mesmo jeito. Se eu quisesse colocar aqui para cima também, tudo bem, tá? Mas é um padrão aí que o pessoal usa para desenhar. Eles começam a desenhar de cima para baixo, tá? Então, esse contato aqui, ó, é esse daqui. E esse contato aqui, ó, é esse daqui. E esse contato aqui é esse daqui, ó. Essa bobina aqui, no caso, é essa daqui.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão parar o vídeo aqui, né? Eu já expliquei como vocês vão fazer, mas vocês vão parar o vídeo aqui nesse ponto, vai pegar uma folha de papel e tentar fazer isso aí na mão mesmo, tá? Sem software, sem nada. Só para gente treinar um pouquinho essa aplicação. Não precisa entregar essa aula, tá, pessoal? Não vou colocar espaço para tarefa, nada lá. Por quê? Porque o pessoal reclama que é muita coisa toda semana. Então, nós vamos trabalhar aí cada 3 semanas ou 4 semanas, a gente faz um exercício aí para vocês entregarem, tá? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, eu vou deixar, essa aula vai ficar gravada, tá? Vai ficar disponível no Moodle. Não vamos fazer aula ao vivo por enquanto, tá? Porque a gente tá juntando as turmas aí e tem que acertar a parte de participantes, né? Então nós vamos no início agora com aulas como era o formato passado, tá? Toda semana eu deixo uma aula gravada para vocês no Moodle. Tudo bem, pessoal? Então até a semana que vem.